Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula de ótica e é importante que vocês percebam o tempo todo, se a dificuldade de vocês é realmente com os princípios da física na ótica, ou se é com as ferramentas matemáticas que a gente vai utilizar. No estudo da ótica nós vamos utilizar bastante matemática, mas espera aí, professor, não é sempre assim. É que geralmente você utiliza nos outros tópicos da física, uma ferramenta matemática ou no máximo duas. Mais comumente nós usamos a álgebra, e já é dificuldade suficiente. Aqui na ótica você vai utilizar muita geometria, trigonometria, inclusive a álgebra também. Então vou tentar conduzir a aula de forma que você consiga perceber se a sua dificuldade em cada assunto é com os conceitos da física ou se é simplesmente uma dificuldade matemática. Isso deve ajudar vocês a sanar essas deficiências aí, tá bom? Primeira coisa que você deve se preocupar, são com os dois princípios iniciais da ótica. O primeiro princípio, que seria o PPRL, seria o princípio de propagação retilínea da luz. Esse princípio diz que a luz sempre vai se propagar em linha reta, se o meio for homogêneo e transparente ao mesmo tempo. Meio homogêneo e transparente nós chamamos na ótica de meio ordinário. Tá? Então, se o meio for ordinário, a luz sempre vai se propagar em linha reta. O princípio em si não é nem tão importante, no sentido de que você não vai ser obrigado a decorar isso aí e repetir em vestibular. Na verdade, a importância do princípio são as consequências que isso aí traz. Por exemplo, uma coisa que você só tem devido a esse princípio é uma sombra. Pensa um pouquinho como é que funciona uma sombra. Imagina aí que você está num certo dia de sol, caminhando pela rua, aí só emite raios de luz, e esses raios de luz se propagam em linha reta, de acordo com o que eu falei, e atingem o solo aí, iluminando o mesmo, tá bom? Só que alguns raios de luz, eles vão acertar o seu corpo, não vão passar para o outro lado, por quê? Porque você é opaco, tá? Então todos esses raios de luz aí que eu estou desenhando aqui, eles vão sair do sol, vão chegar no seu corpo e não vão passar para o outro lado. Então essa região toda do lado direito que você tem, será uma região no qual você não tem luz. Então isso aqui seria a sua sombra. Tá? Pensa um pouquinho. Se a luz não andasse em linha reta, se ela fizesse curva no meio homogêneo, por exemplo, você não teria sombra. Por quê? Porque seria possível um raio de luz partir daqui e desviar de você fazer isso aqui, por mais absurdo que pareça, iluminando essa região que eu percebi que não tem luz, e aí você não teria só sombra, seria sempre uma região iluminada ao seu redor, tá bom? Um tipo particularmente famoso de sombra, que cai muito em vestibular, seria o eclipse. E é, na verdade, só isso, o eclipse seria uma sombra. O que você tem que saber de mais básico sobre eclipse, seria a posição relativa dos astros, Então, por exemplo, se o Sol estiver aqui, a Terra aqui, e a Lua se interpondo entre os dois, que tipo de eclipse você poderia observar aqui na Terra? A Lua estaria tampando parcialmente o Sol, ou totalmente, depende da região da qual você observasse aqui da Terra. Então, se a Lua estiver entre o Sol e a Terra, você teria um eclipse solar. Por outro lado, se a Terra estivesse entre o Sol e a Lua, nessa posição aqui que eu desenhei, algumas pessoas aqui na Terra não observariam a Lua, porque ela estaria coberta, a Terra estaria interceptando os raios de luz no meio do caminho aí. Então, nesse caso, nós teríamos um eclipse lunar. O eclipse, por exemplo, não tem cálculo em vestibular. Você tem que saber as posições relativas entre os três astros que participam desse evento aí. Seria o Sol, a Terra e a Lua. Por outro lado, os probleminhas de sombra aparecem dentro da física de ótica, apesar de você já calcular probleminha de sombra desde a quinta série. Por quê? Porque nada mais é do que uma semelhança de triângulos. Em outras palavras, você resolve por uma regra de 3. Vamos parar um pouquinho a aula para dar um exemplo sobre isso e passar adiante. Vamos resolver um probleminha do Enem. O enunciado diz o seguinte: a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. Ponto final. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passará a medir quanto? Se você fizer um desenho rapidinho, você tem a pessoa e a sua sombra aí.
né? O único cuidado que você tem que tomar é o seguinte: você jamais pode fazer conta misturando unidades, né? Então, se o texto diz que a sombra tem 60 centímetros, a pessoa tem 1,80 m, ou você trabalha tudo em metros, né? Ou você trabalha tudo em centímetros. Eu prefiro, nesse caso, trabalhar em centímetros, por quê? Porque você tira a necessidade de usar vírgula, né? Se eu colocasse 1,8 metros aqui, eu teria que colocar 0,6 metros aqui. Então, prefiro trabalhar tudo em centímetros. 1,80 m seria 180 centímetros, né? A sombra dessa pessoa tem 60 centímetros. Só que ele diz que no mesmo momento, né, você tem um poste. Eu sei que o poste é bem mais alto, né? Não pelo bom senso só, mas porque ele falou que a sombra do poste tem 2 metros aí. Então seria tudo em centímetros, né? 200 centímetros. O tamanho desse poste, na verdade, não me interessa muito, né? Porque eu posso depois cancelar, mas eu vou chamar isso aqui de H. Seria a altura do poste. Assim, por que a gente pode fazer uma semelhança de triângulos? Se é no mesmo momento, quer dizer que a inclinação do Sol, suponha que o Sol vem aqui do lado esquerdo, né, para ficar coerente com essa figura. Então a inclinação do Sol será a mesma. Logo, esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui, apesar dos catetos terem tamanhos diferentes, né? Então, percebendo isso aí, eu faria uma regra de 3, né? Em qualquer ordem, é só você não esquecer, a ordem que você fizer num triângulo, você tem que repetir no outro. Tá? Então, se por exemplo eu fizer a altura está para a base, no triângulo da esquerda, né, ficaria 180 sobre 60. Assim como, coloco o sinal de igual, eu sou obrigado a fazer a mesma ordem no triângulo maior. Tá? É como a gente fazia com escalas termométricas. Né? Então, se eu fiz altura para a base, aqui eu faço a altura do poste, né? Agora seria Hzão, para a base do poste, que seria 200. Ok? Aí aquele papo de sempre, né? Você pode cancelar do mesmo lado do sinal de igual, 0, 0. Ou poderia ter cancelado esse 0 aqui com o 0 do 200. Tá bom? 18 por 6 dá 3, né? Então, o lado esquerdo fica 3. E o H seria só passar o 200 multiplicando, né? Então, a altura do poste seria 600. Como eu estou trabalhando tudo em centímetros, né? Seria 600 centímetros, que equivale a 6 metros. Voltando à leitura do texto, você percebe que ele diz na terceira linha, né? Se mais tarde, quer dizer, com outra inclinação do Sol, né? A sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Vou pensar um pouquinho. A sombra do poste era 200 centímetros. Se diminuir 50 centímetros, ela passa a ser 150 centímetros. A pergunta é, qual será o novo tamanho da sombra da pessoa? Só você perceber, né, que o tamanho da pessoa e o tamanho do poste não vão mudar. Né? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Você tem dois triângulos semelhantes aqui. Né? Vou fazer qualquer ordem no primeiro. Marcar o triângulozinho aqui. Né? Contanto que eu repita a mesma ordem no segundo. Então, aqui, para a letra ficar em cima já, eu vou fazer base, está para a altura da pessoa. Então, vou fazer x sobre 180. Só frescura matemática. Tá? Poderia ter feito a altura para a base, daria na mesma. Só que aqui eu vou repetir base para a altura. Então, 150 para 600. Tá bom? Mesmo lado de sinal de igual, cancelar em cima e embaixo. Em lados opostos do sinal de igual, você pode cancelar esquerda com direita. Tá bom? Preguiça mental, vou multiplicar em cruz. X igual, para isolar o x, é só passar o 18 multiplicando. Então ficaria 15 vezes 18 sobre 6. Vou dividir o 18 por 6, dá 3, né? E eu vou concluir que essa pessoa tinha, né, no horário anterior, uma sombra de 60 centímetros. Como ele mediu a sombra mais tarde, né, 3 vezes 15, a sombra diminuiu para 45 centímetros aí.